essa gravação. Estou só esperando um pouquinho para as pessoas acabarem de entrar, para a gente poder começar a conversar. Gui, já liberou todo mundo? Então vamos começar. Boa noite, gente. Boa noite para quem está assistindo ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver assistindo gravado. Que qualquer hora é certa para a gente se conectar e rezar e tentar alcançar outros caminhos internos, né? Hoje a Patrícia mais uma vez me pediu para substituí-la aqui na guia da oração, da reflexão, o que muito me honra, mas também muito me acanha, porque ficar no lugar da Patrícia não é uma coisa fácil. Mas eu agradeço a escuta de vocês, a generosidade dos seus ouvidinhos, porque é muito diferente, eu reconheço, me ouvir e ouvir a Patrícia. Então, eu agradeço cada um de vocês que estão aqui. O tema que a Patrícia me pediu para falar hoje é sobre caminhos abertos. Sobre caminhos abertos, sobre respeitar a vontade do divino, quando, por mais que a gente queira os caminhos abertos, os caminhos não se abrem. E aí é perceber que, às vezes, um caminho fechado pode ser livramento, e não só um caminho fechado, né? Às vezes a gente fica persistindo a vida inteira em certos caminhos e nada acontece, a gente só perde tempo, só tem sofrimento e perde outras oportunidades e não percebe que aquele caminho fechado está fechado porque não é o melhor para você, porque não é o teu caminho. A gente deve perseverar, mas fazer de tudo que a gente pode fazer, que esteja no nosso alcance, para poder caminhar um caminho aberto, mas se começar aquele caminho, aquela persistência, a machucar a gente, a fazer com que a gente perceba que outras coisas estão acontecendo e a gente ainda está naquela porta que não abre, é bom parar para pensar e rever os conceitos. Boa noite, Leila. Eu tomo até a liberdade de não estou ignorando os comentários de vocês, eu agradeço até todos eles, as pessoas queridas falando comigo, mas eu não sou que nem a Patrícia, eu vou me perder se eu ficar olhando os comentários, então eu vou fingir que não tem comentário, tá? Se vocês não me levarem a mal, eu não estou ignorando vocês, eu estou só fingindo que não tem comentário, porque senão eu vou me perder, eu não sou ninja multitarefa que nem a Patrícia. Então a gente vai falar sobre caminhos abertos. O que eu pensei em falar de caminhos abertos? A gente chega, muitas vezes, a gente pede ao divino ou por um altar, ou dentro da nossa mente mesmo, olhando para o céu, quando a gente está sozinho, em qualquer lugar, e a gente pede caminhos abertos. Mas o que são esses caminhos abertos? Qual é a atitude também que a gente tem quando a gente pede os caminhos abertos? Com que postura você chega para o divino e pede caminhos abertos? E você explica que caminhos abertos são esses que você quer? Aonde que você quer esses caminhos abertos? Porque se você pedir caminhos abertos, você pode só simplesmente chegar mais perto, rápido no trabalho, porque o trânsito está fluindo maravilhosamente bem, porque você pediu caminhos abertos. E aí, nada de trânsito. Mas não é isso a intenção dos caminhos abertos, né? Então, qual a atitude, qual a postura, qual a vontade, qual a disposição que você tem quando você chega no divino e pede caminhos abertos? Você pede os caminhos abertos que você deseja? Tipo, eu quero caminhos abertos para conseguir tal coisa. Ou você pede caminhos abertos para o divino decidir o que é melhor para você? E esses caminhos abertos nem sempre são externos, né? A gente pode pedir alguma coisa, está no nosso desejo, alguma coisa, só que a gente tem que trilhar um caminho interno antes. A gente tem que abrir um caminho interno antes para outras coisas acontecerem depois.
e às vezes geralmente a gente não percebe que isso demanda um tempo, um esforço, uma disposição, uma humildade para perceber que a gente tem que trilhar e tirar as pedras desse caminho para eles também ficarem abertos. Eu fiz a minha colinha aqui dos temas, né, claro, para não me perder. E eu pensei até em dar um exemplo assim, de como é que eu peço os meus caminhos abertos, como é que eu rezo. E isso vai lembrando até o que eu falei daquela outra vez, quando o tema era gratidão. Eu acho que a gratidão está sempre no fundo e como base de quase tudo que eu faço. Porque eu tenho, tipo, 2 altarezinhos aqui em casa. Num, eu tenho Kali, Durga, Shiva, tenho uma representação da Mãe Divina, tenho uma onça e uma serpente representando as medicinas, o poder da floresta, os mistérios da natureza. E eu vou agradecer. Tenho uns negocinhos que eram dos meus avós, que eram da Umbanda, para representar também os ancestrais, e eu vou agradecendo coisinha por coisinha. Eu acendo uma vela, aí eu acendo um incenso, aí eu agradeço a Mãe Divina por mais um dia, por mais um amanhecer, nesse plano, nesse tempo, nessa terra, e começo agradecendo a Durga, a Kali, a Vishnu, a Shiva, a Buda, né? E pela oportunidade de conhecimento, pela oportunidade de, dos acontecimentos, das pessoas com quem eu estou encontrando, das oportunidades de pensamento que vão surgindo. Eu agradeço a Buda, também tenho Buda, eu agradeço os ensinamentos, eu agradeço os ancestrais por eles terem aberto esse portal para poder chegar aqui hoje, e lembro sempre das lições da Patrícia também, de agradecer e manter os méritos e fazer com que os deméritos da ancestralidade acabem, parem, né? Porque aí a gente consegue reverter o karma deles também, a gente consegue trazer leveza para o que já foi e mais fluidez para o que vai, né? Eu agradeço sempre muito. Esse é o meu primeiro momento assim de altar, né, que eu vou rezando, e depois eu vou para o altarzinho que tem Ganesha. E no Ganesha eu continuo agradecendo. Primeiro agradeço que ele quebrou o chifrinho dele para poder transcrever o Mahabharata, ditado pelo sábio Vyasa. Então eu agradeço muito por isso. Aí eu agradeço os, os caminhos, quer dizer, isso eu agradeço depois. Aí eu peço, a única coisa que eu peço mesmo dentro dessa reza toda, aí está na hora do meu pedido, eu peço caminhos abertos. Porque Ganesha, ele é. Aí qualquer pessoa tem o seu santo, sua deidade de preferência, de acolhimento, né, de identificação. No meu caso, eu estou falando só no meu caso. E eu peço a ele caminhos abertos, né, que ele libere os desafios, as pedras, as dificuldades dos caminhos que se mostram a mim, mas principalmente eu peço caminhos abertos internos, interiores, que possam ser limpados, possam ser limpos, possa ser excluído desses caminhos a possessividade, o egoísmo, o rancor, a mágoa, o ressentimento, a mesquinhez, para que possa haver um livre caminho entre a mente e o coração. Esse, para mim, é o caminho aberto que me interessa, que seja entre a mente e o coração. Como Patrícia sempre fala, porque uma mente sozinha pensando vai capenga. E o coração também, sem pensar, pode também dar com os burros na água. Mas a mente e o coração em comunicação traz a sabedoria, traz a compaixão. E eu acho que uma grande das lições que a gente pode ter, e é uma das mais difíceis, é pensar com o coração. É deixar fluir o coração de uma forma que ele faça você agir, que ele direcione o teu agir, que não seja só o pensamento que direcione o seu agir, porque o pensamento ele é construído pelo ser humano, ele é construído pela nossa educação, ele é construído pelo que a gente aprende, ele é construído pela nossa cultura.
ele é construído pelos nossos preconceitos, o nosso pensamento é feito disso tudo. Então, ele não vai levar a um lugar sempre certo, né? Agora, se a gente pensar com o coração, isso nos faz o quê? Nos faz despir dos nossos preconceitos. A gente tem que tirar os nossos preconceitos. Para poder pensar pelo coração, a gente tem que tirar os nossos preconceitos. É que nem tirar roupas, que nem tirar armaduras. Tirar os nossos preconceitos, tirar a nossa educação, a nossa formatação social, né? Aonde a gente se encaixa, o molde que a gente está, e se vulnerabilizar, se mostrar humano, se mostrar igual entre todos os humanos, sem a coisa da educação, sem a coisa da sociedade, sem a coisa da classe, dos pensamentos, do que foi construído, do que é o pensamento do outro e que ficou embutido na nossa mente, e a gente repete sem perceber, porque a gente não para, não tem um momento de reflexão para poder identificar o que é meu e o que é do outro. E o que é meu ainda, o que é meu do ego e o que é meu da minha essência. Quer dizer, é muito mais profundo, é muito mais complexo. E eu acho que quando você abre esse caminho que se pede ao divino, esses caminhos abertos, para que se possa pensar com o coração, aí eu acho que portais se abrem, né? Porque é no coração que o divino está. É no coração em que a gente se encontra. Então, qual o caminho aberto que a gente deve buscar na vida? Depois que eu peço esses caminhos abertos interiores, aí eu agradeço os caminhos abertos materiais. Porque eu também não sou boba, porque eu também vivo na terceira dimensão, eu preciso ter meu aparato também para me sustentar, para me manter. Então, eu agradeço a Ganesha, agradeço o universo, agradeço o divino pelo pão de cada dia. Mas eu agradeço, eu não peço. O que eu peço para o divino são os caminhos abertos para dentro de mim. Porque os caminhos abertos para dentro de mim vão levar a quem? Ao divino. E o divino, mais que ninguém, sabe qual é o melhor caminho para mim. Então, se eu encontrar um caminho fechado, se eu pedir para o divino caminhos abertos e pedir, me despindo de tudo que eu sou, me pondo à disposição da sua direção, sem questionar, tipo, mas não era esse caminho que eu queria. Eu queria um mais fácil, eu queria um mais simples, eu queria um que desse resultado mais rápido. Mas se eu aceito o que o divino está me dando, na minha humildade, na minha gratidão de poder receber algo do divino, que eu achei dentro de mim, porque ele está dentro de mim, na minha essência, como mais uma vez naquele dia a gente conversou, a gente tem que tirar essas coisas que estão soterrando a gente para poder encontrar o divino dentro da gente. O divino não está longe, o divino não está lá longe, o divino está aqui dentro. Aí a gente aceita, né? Assim, aí eu acho que os caminhos ficam realmente abertos, porque você respira por dentro, porque é o divino respirando. Porque aí você pensa com o coração, porque é o divino pensando em você. E aí você age de uma forma diferenciada no mundo, e o que você faz acaba influenciando e gerando coisas boas. E para mim, caminhos abertos são isso. São caminhos abertos para dentro, que depois se manifestam fora. E o que abre dentro, depois abre fora. Porque o que existe dentro, existe fora. Se eu tenho caminhos fechados dentro, se eu não aceito o que o divino está me oferecendo, se eu quero uma coisa diferente, eu não estou numa postura de humildade dentro do divino pedindo alguma coisa, eu estou quase exigindo que ele faça alguma coisa. Se você não fizer isso, então eu não gosto do divino. Então eu não gosto nem de mim, né? Então eu não vou entender nada no mundo nunca, porque o divino está em tudo. Se eu não gosto do divino e não entendo o divino e bato de frente com o divino, como é que eu vou entender o mundo? Vou passar pelo mundo anestesiado, tendo revoltas, tendo rancores, me estressando por bobagens, porque eu não vou entender o mundo. E só entendendo o divino a gente consegue entender o mundo e ter paciência com o mundo e aceitar o mundo nas suas limitações e ver por onde a gente pode ir, que nem a água nas frestinhas, para ir trazendo transformações
e modificando as coisas, né? E quando a gente encontra um caminho fechado, se a gente estava com essa disposição toda e essa humildade e essa aceitação do divino, a gente vai ver que aquele caminho fechado foi o melhor para a gente, que não era realmente para a gente ir, e que de repente foi um livramento, né? Eu tenho uma prima lá de Belo Horizonte, muito alegre, ela era até, não acreditava em nada, era até surpreendente para mim ela não acreditar em nada, porque ela é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa de uma generosidade, de amor, de alegria, de paixão pelo outro. E para mim eu achava tão estranho ela não acreditar em nada, não acreditar em Deus. Como que ela pode não acreditar em Deus se Deus está ali amando todo mundo, né? Está ali se manifestando nela no amor que ela passa para os outros. E aí ela teve câncer, o mesmo câncer que pegou a irmã da Patrícia. E ela teve também que tirar uma mama, teve que passar pela quimioterapia, teve uma batalha bem árdua. Mas aí ela viu que ela era mais do que ela pensava. Ela viu que ela era mais do que um corpo, ela viu que ela era mais do que um seio, ela viu que dentro dela ela carregava o divino, que ela era o divino manifestado. E esse caminho fechado de vida que parecia ser a doença, abriu caminhos internos que levaram a ela mesma, que levaram à essência dela, que levaram à gratidão. E tudo isso veio para fora. E hoje ela é uma pessoa totalmente diferente. Quer dizer, diferente no sentido de que agora ela entende quando ela é amorosa, quando ela se relaciona com os outros. Agora tem mais sentido, não é só uma forma de ser que ela não tinha consciência. Agora ela tem consciência. E ter consciência é tudo, né? Então, assim, eu lembro muito de uma coisa, eu falei com a minha mãe, que eu ia falar, ter essa fala, né, sobre caminhos abertos, e ela me lembrou uma coisa, um texto que ela tinha lido que era muito interessante, que ela falava sobre um bordado, e aí eu lembrei também das coisas que a gente vai andando na vida, pedindo caminhos abertos, traçando as nossas linhas, né, os nossos caminhos. A Patrícia fala muito das linhas, né, dos fios de uma teia, mas eu estou trazendo assim que cada um leva uma linha, como se fosse num bordado, cada um vai costurando seu bordado, né? Passando, atravessando o pano, voltando, dando um nozinho, voltando, mudando a cor da linha, voltando, indo para outro canto, fazendo um desenho. Mas o que a gente vê desse bordado é só o avesso. E vocês já viram como é que é um avesso de um bordado? É uma confusão. São aquelas coisas todas que não têm forma direito. A gente não está vendo o bordado feito, bonito, belo, montado do lado de fora. A gente está costurando ele pelo lado de dentro. Mas se a gente costura o bordado pelo lado de dentro, com a tranquilidade e a consciência de que a gente pediu caminhos abertos e que a gente trilhou e construiu esses caminhos abertos, a gente se esforçou para abrir esses caminhos também, porque sem a nossa participação não tem caminho aberto. A gente vai ter energia para abrir esse caminho. Que de repente essa energia não vem da gente, vem do divino. A gente precisa dessa energia. A gente precisa do pensamento que de repente vai alcançar lá na frente e vai entender o porquê desse caminho. Porque a gente está pensando com o coração. Tudo vai fazer diferença. Mas quem tem que abrir o caminho, pegar as pedrinhas e tirar do caminho é a gente. Os caminhos estão abertos para a gente trilhar. Não estão abertos livres de desafios, livres de intempéries. Eles estão abertos para a gente trilhar. Tipo, não tem nada te impedindo que você vá naquele caminho. Mas não quer dizer que aquele caminho esteja desobstruído, que aquele caminho seja fácil. Só quer dizer que aquele caminho é teu. Ele está aberto para você. Só que cabe a você fazer o que deve ser feito para trilhar e chegar em algum lugar. Só que o que importa mesmo não é nem o lugar que você vai chegar. O que importa é o que você vai fazer no caminho, que é o teu. Porque se for de outra pessoa, você vai bater naquela porta e ele não vai abrir. Você vai gastar seu tempo todo e não vai abrir, porque aquele caminho não é o teu. Então, não se demore no caminho dos outros. E se esforce no seu próprio caminho. E para encontrar o seu próprio caminho, agradeça.
agradeça mais e peça menos. E quando for pedir, mostra que você é tocada pelo divino. Mostra que quem está acima de você e te manda, e te consome, e te vibra, e te pulsa, não é você, é o divino. E que você não está à toa aqui nessa terra. Que o teu caminho, ele cruza com o caminho de outras pessoas, que nem as linhas de um bordado. Ninguém faz um bordado só com uma linha. Ninguém faz um bordado só com uma cor. E nesse bordado, muitas vezes a gente tem que dar um pontinho aqui, tem que cortar a linha e começar do outro lado. E às vezes a agulha machuca o dedo da gente e sangra dentro do bordado. E faz parte do bordado. Tudo isso faz parte. E no final, a gente de repente vai conseguir ver o outro lado do bordado e ver a beleza que ficou. E a gente vai ter satisfação e alegria de saber que a gente fez parte daquele bordado. Aquela linhazinha ali, aquela folhinha, aquele verdinho, aquele douradinho no canto, foi a tua vida que fez. Foi a tua vida que não teve medo de andar o teu caminho, que fez aquele douradinho ali. Às vezes, só um pontinho faz a diferença no bordado. Quem faz bordado, ou já viu bordado, sabe como é que o miolinho de uma flor precisa de um pontinho só. Mas faz toda a diferença, porque sem aquele miolinho, a flor não existe. Não é? Então, eu acho assim, sem união, sem cada um fazer seu caminho, sem cada um ter respeito pelo caminho do outro, sem cada um ter compaixão mesmo pelo caminho do outro, porque às vezes a linha do outro é mais frágil do que a nossa. E precisa que a gente dê um pouquinho de atenção para aquela linha não se romper antes da hora. Né? Porque há linhas frágeis que vão se romper antes da hora. Tem coisa que a gente não pode evitar, mas tem coisa que a gente pode chegar e dar um ponto duplo ali, dar uma reforçada para aquela linha poder costurar um pouquinho mais e fazer um outro desenho e deixar um pouquinho mais de beleza no mundo antes de partir. Né? Então, sem união não há resultado, sem caminhos abertos para o outro, não há abordado nenhum possível. Então, Era isso que eu queria falar sobre hoje, sobre o tema de caminhos abertos, sobre o tema de aceitar, às vezes, os caminhos fechados. A gente persiste, mas quando percebe que não é o nosso, não gaste tempo, porque o tempo é um artigo de luxo e a gente não tem esse tempo para gastar. O mundo não tem esse tempo para esperar. E o mundo está esperando que a gente borde o nosso caminho. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Se a gente não se abrir para o divino, não tiver o cuidado de limpar a poeira desse caminho, para receber alguma indicação, para receber alguma epifania, para ter algum insight do que deve ser feito, do que pode falar, do que pode se inventar, fazer, ou então fazer diferente, porque está tudo sendo feito igual, por isso que os resultados estão iguais e não está dando certo. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer com os mestres animais? Se a gente não bordar um chão para eles? Se a gente não mudar a forma da gente pensar neles? Como eu falei da outra vez, de ver a consciência em cada ser vivo, de ver a consciência em cada paisagem, a consciência divina, é o divino que está no céu, é o divino que está no mar, é o divino que está na terra, é o divino que está dentro, é o divino que está no caminho que você pediu e que você vai andar, porque é teu. E seus passos estão dentro do divino. E quando você não pisar mais no divino, não tem nem como você não pisar mais no divino. Você pode não pisar na terra que o divino criou temporariamente para você passar aqui, mas você vai estar sempre no divino. Então, eu vou pedir para a gente lembrar desse bordado que a gente faz parte, lembrar das linhas que somos, e que sem a gente cruzar uma com os outros e estar juntos, não faz bordado, não faz desenho, não faz beleza, não realiza nada. Vou lembrar para a gente ter respeito pelos carretéis diferentes, né? Cada carretel é feito de um material, de uma cor, e são todos iguais dentro de um bordado. Todos têm sua utilidade, todos têm sua função, todos têm sua beleza.
e fariam falta se não estivessem ali. Então, eu vou pedir para a gente fechar os olhos, respirar fundo, centrar bem a nossa coluna, porque é no vertical que a energia passa, que nos atravessa e nos leva para o alto. E a nossa intenção é sempre buscar o alto, buscar o que nos eleva, nunca o que nos abaixa. Buscar o que nos faz bem, o que faz bem aos outros. Fazendo bem a gente, faz bem ao outro. Se você está na dúvida do que te faz bem, você pensa, isso faz bem ao outro? Eu acharia bonito que o outro fizesse isso. Então, vamos centrar, vamos respirar fundo, vamos verticalizar essa energia para que ela suba, para que ela encontre outros planos, para que ela vibre amor, que ela vibre compaixão, que ela vibre consciência, para que nossos agradecimentos, na hora que a gente for pedir caminhos abertos, que a gente peça sempre para ser veículo do divino, que a gente peça sempre para a Mãe Divina poder nos banhar no seu amor, para que possa fazer diferença na nossa vida e que para a gente ser usado para ter um pouco mais de consciência, para que a gente possa vibrar a consciência divina, a gente possa vibrar o amor universal, para que alcance não só os seres dessa terra, desse planeta, mas de todos os planos, não só os seres encarnados, mas os que também já partiram da carne, não só os seres que estão em paz, mas os que também estão em tumulto, que a gente possa ser veículo de vibrações boas, que a gente possa ser um dínamo de amor. E quanto mais a gente rodar nessa frequência, mais energia a gente vai ter para rodar. Que a gente se autoalimente desse amor que a gente gera. E que nessa geração a gente vá contaminando todo o nosso entorno. E aí a grande revolução acontece. E aí a gente consegue mudar o mundo. E não é uma utopia, não é um sonho, é uma possível realidade. Que foi falada que era um sonho, que era irreal, que era abstrata. Mas foi falada por quem? Ouse sonhar, ouse realizar, ouse caminhar teu caminho. Ouse caminhar seus caminhos abertos, porque você os abriu. O caminho estava ali. O divino te deu o caminho quando você pediu, mas você que vai ter que abri-lo. E quando você abri-lo, você vai ver que portal maravilhoso é o seu caminho. Você vai fazer grandes transformações, tanto em você quanto nos outros. E que sua vibração vai se espalhar pelos universos, pelas galáxias, pelos mundos, e vai tocar todos os seres que existem. E eles vão te trazer de volta, e eles vão retribuir. Então vamos pensar, vamos respirar fundo e pensar em todas as deidades, em alguma deidade, em alguém que você acredite que tenha poder, que tenha mais consciência, que tenha, pode ser desse mundo, de outro mundo, que existem seres tão adiantados também, existem seres tão amorosos que olham por nós. Existem entidades de luz que são tão protetoras, que são guardiões, que são guias, que são mentores. Imagine todos eles perto de você. E todos eles satisfeitos por verem que você está trilhando um caminho, está buscando um caminho, está se despindo do que não presta, do que já foi, para abrir esse caminho, para ver, pelo menos, esse caminho que tem que ser trilhado e que você vai, aos pouquinhos, limpando, tirando as pedras do passado, de outras vidas, que seja, se você acredita ou não, mas tirando aquelas coisinhas chatas que a gente tem, porque a gente é ranzinhos, a gente tem mais chatices, a gente tem uns nervosinhos, a gente tem umas implicâncias. Vamos tirando, vamos limpando isso. Vamos abrindo o caminho da gente. Vamos parando de reclamar. Vamos agradecer mais. Vamos vendo que a gratidão faz parte da nossa essência. E quanto mais a gente limpar o caminho da gente, mais a gente está tirando o que está soterrando a gente. E quanto mais a gente tira o que está soterrando a gente, mais a gente vai vendo do que a gente é feito, do que a gente é, do que a gente é. E a gente é a gratidão, a gente é amor, a gente é entrega.
Então, vamos trilhar isso. Não é fácil, não vai ser fácil, nunca foi, nunca ninguém te enganou que fosse fácil, mas é o caminho digno, é o caminho do amor divino, é o caminho de volta para casa. Então, vamos pensar, vamos olhar nos olhos dessas entidades que nos cercam, que nos acompanham, que nos tocam com seu olhar, que nos tocam na nossa testa, na nossa terceira visão. De olhos fechados, vamos olhar para o meio da nossa testa, que ali está o olhar que foge ao físico. Ali está o olhar que vê o universo, que sente. É mais uma sensação que uma visão. Então vamos sentir quem nos cerca. Vamos pedir a companhia de quem nos quer bem, de quem está torcendo para que a gente consiga trilhar esse caminho, que a gente consiga limpar o nosso caminho e olhar para o caminho do outro, e se a gente puder, ajudar o outro. Vamos sentir a presença dos seres que nos amam, dos seres que não precisam mais de um corpo físico para entender o que acontece, dos seres que nesses planos e em outros planos entendem muito bem qual é a dinâmica da vida. E só estão esperando, às vezes, que você pergunte, que você busque as respostas, para ele te dar uma pista, para ele te dar uma mensagem, para ele falar no teu sonho, para ele te dar uma intuição que vai te ajudar a caminhar um pouquinho mais rápido no teu caminho. Ou então a perceber o que falta limpar, que você passou e pensou que tivesse limpado e não está. Tem que voltar e consertar. E não vamos ter vergonha de voltar e consertar. Não vamos ter orgulho. O orgulho a gente varre do caminho. O orgulho não faz parte de caminhos abertos. A reclamação não faz parte dos caminhos abertos. A preguiça não faz parte dos caminhos abertos. Então, quando você pedir caminhos abertos, lembra que isso não faz parte dos caminhos abertos. Então, você não pode, com preguiça, pedir caminhos abertos. Você não pode, acomodada, pedir caminhos abertos. Você não pode, com medo, sem querer fazer mudanças em você e no mundo, pedir caminhos abertos. Você não está se despindo do que você é. Para você receber caminhos abertos, você tem que se dar abertos, com seus caminhos abertos. E todos esses seres, essas entidades que estão entre nós, que buscam ajudar, mas esperam a gente pedir também um pouco de apoio, que eles não vão fazer por nós, mas eles podem nos ajudar, se a gente tiver a humildade de pedir, de reconhecer que a gente não consegue sozinho, a gente não consegue nada sozinho. Nem sem eles, nem com nossos irmãos iguais. E vamos agradecer. Vamos agradecer aos guias de nossas vidas. Vamos agradecer aos nossos protetores, que tanto trabalho têm, dia após dia, nos livrando de tantas maldades, nos livrando de tanto sofrimento. Vamos agradecer aos guardiões do nosso campo de energia, dos guardiões das pessoas que nós amamos, dos guardiões dos mestres animais que nós queremos tanto livres e felizes. Vamos agradecer aos guias espirituais, aos anjos, às anjas que protegem os indefesos. Vamos agradecer às legiões de pessoas, de almas, de bem-aventuradas que estão ajudando as pessoas que estão em sofrimento. Vamos agradecer quem está ajudando na travessia das pessoas que estão perdidas no caminho. Sejamos gratos ao trabalho que eles estão fazendo, ao serviço que eles estão fazendo. Eles estão resgatando o que existe em nós também.
Vamos agradecer aos mentores, aos professores, a todos que nos ensinam de alguma forma. Às vezes, um insetinho pode ser um grande professor. Um mestre animal, com certeza, é um grande professor. Vamos honrá-lo também. Vamos honrar o que eles ensinam, lutando para que não haja mais sofrimento para eles, entre eles. Conscientizando que a violência, ela sempre retorna a quem viola. Vamos agradecer os nossos guias, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos parentes de outros planetas, nossos amigos, nossas almas gêmeas. E vamos respirando fundo, sentindo até os arrepios dessa energia que toca a gente. Porque eles vibram perto da gente e a gente também vibra. E as energias são que nem os bordados, que uma passa pela outra. E cria um desenho mágico que o universo todo vê, vibrando. E deve ser maravilhoso. Esse círculo nosso que a gente está aqui junto, todo mundo junto, vibrando, a favor de caminhos abertos, para todos os seres, para nós, interiores, exteriores, para os mestres animais, para todos os planetas, caminhos abertos para os sentimentos bons, para a transformação do ser humano, que é o principal caminho aberto que a gente tem que trabalhar e batalhar. Vamos abrir os caminhos interiores e exteriores para que o ser humano possa ser transformado. Transformando o ser humano, nós igualamos a Terra, igualamos a vida, nós normalizamos o amor, que era o que era para ser. Em vez de normalizar tantas outras coisas idiotas, a gente tem que normalizar o amor, porque essa é a realidade. Soterrada, mas é o que existe, é a única coisa que existe. Então eu vou finalizar com um mantra, que é um mantra que é de iniciação, que é um mantra que traz muita luminosidade, muita claridade. Geralmente ele é ensinado para crianças assim nos monastérios, com 7, 8 anos, para significar um segundo nascimento, que é o Gayatri. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bharbhurdevasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bharbhurdevasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bharbhurdevasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bharbhurdevasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bharbhurdevasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bharbhurdevasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bharbhurdevasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bharbhurdevasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Respirando fundo, agradecendo todos que nos cercam,
recebendo o amor que eles têm por nós, a compreensão de nossas limitações e a vontade para que nós possamos seguir adiante e sejamos mais e melhores do que somos, porque podemos ser e viemos ser. Palmas juntas. Namastê, abrindo os olhos. E mais uma vez eu agradeço a escuta de todos vocês. Agradeço o campo de energia que vocês doaram para essa oração, para me acompanhar. Eu senti vocês comigo, senti arrepios, senti vibrações, senti o quão poderoso é o interior de cada um de vocês. Namastê e obrigada a todos.